Questãozinha de hidrostática, questão muito massa, vamos ver o que ela diz. Ela fala o seguinte, ó, o porto de Manaus é o maior porto da Amazônia. Sua construção fluvial chama a atenção por se tratar de um porto flutuante. De acordo com os princípios da hidrostática, a flutuação desse porto depende diretamente da densidade do líquido no qual se encontra, é claro, né? A densidade do líquido define se você afundar mais ou afundar menos. Sem alterar a massa do porto, considerando que o Rio Negro e a densidade da água é D1, então no caso do Rio Negro, sua densidade é D1, e que o volume submerso é V1, certo? Então no caso do Rio Negro, V1. Se ele fosse levado para o mar, então vai ser levado para o mar, onde a densidade da água é D2 e é maior do que D1, né? No mar é mais denso. O volume submerso, no caso do mar, vamos chamar de V2? Ele não chamou não, mas eu vou chamar de V2. O volume submerso V2 no mar, relativamente ao volume V1, vale quanto? Vamos pensar comigo. Primeira coisa que você tem que entender nessa questão é como calcular o volume submerso. Imagine essa situação, ele estava no rio, então tinha uma parte dentro da água. Foi levado para o mar, é claro que ele vai subir mais um pouco. Vamos entender por que ele sobe mais um pouco, tá? É só lembrar, por exemplo, que no mar é mais fácil de boiar. Por que é mais fácil de boiar? Porque você é empurrado mais para cima porque o mar é mais denso. E aí vamos entender isso de outra maneira. Se porventura o cara está em equilíbrio, o peso se anula com a força que está para cima, que é o empuxo. Peso é massa-gravidade. O empuxo tem fórmula é devagar. É devagar. Essa densidade é do líquido, que nesse primeiro caso é D1. Esse volume submerso é o V1, tá? E esse G é a gravidade. Cortando G com G, eu sei que a massa do porto é igual à densidade. Olha só, eu sei que a massa do porto é igual à densidade do líquido 1, volume 1. Só que, bicho, a massa do porto não mudou, nem aqui nem aqui. A massa é a mesma. Então eu posso dizer que a massa do porto também vai ter que ser, se eu fizer a mesma substituição, densidade do líquido 2, que é a água do mar, vezes o volume submerso. Então, como essa massa está constante, a densidade e o volume submerso são inversamente proporcionais. Quanto mais denso, menor o volume submerso, que é o caso do mar, que ele é mais denso, então o volume submerso é menor, empurra mais para cima. É só igualar agora esses dois valores, gente. Se eu igualo as massas, que obviamente são iguais, a densidade do rio vezes o volume submerso no rio é igual à densidade do mar vezes o volume submerso no mar. Como ele quer saber o V2, é só você fazer D1 vezes V1 dividido por D2. Então, olhando para as alternativas, o gabarito dessa fica a letra A. Fechou, né? Bonitinho. Espero ter ajudado. Vamos embora. Valeu, galera!